Saímos de Mucugê para Caeté-Açu, também conhecido como Vila do Capão ou Vale do Capão. São 90 quilômetros de estrada, sendo aproximadamente 80 de terra. Muitos trechos de buraqueira braba, onde a Adriana quase batia com a cabeça no teto, a bagagem toda voava, ligava o limpador de para-brisas e caía o celular do suporte magnético. Chegando a Caeté-Açu, rodamos pela cidade e não achamos nenhuma graça nela nem nas pousadas que encontramos. Resolvemos seguir para o próximo ponto do nosso roteiro, Lençóis. São 73 quilômetros, a maioria de asfalto. Chegando em Lençóis, fomos para a pousada e camping Lumiar, no alto da cidade antiga, ao lado da Igreja do Rosário. Pegamos a dica num vídeo do canal Serial Trippers. Essa é a pousada. Olha, esse casarão é antigo e é aí que a gente vai ficar num quarto. Tem um restaurante aqui que está fechado. E aqui tem esse lugarzinho aqui, cheio de flor. É um lugar bem bonito, cheio de árvores e passarinhos, construções antigas e muito espaço. Nem parece que fica a poucos metros da região mais agitada da cidade, onde ficam os restaurantes. A gerente é uma simpatia, sempre resolvendo os problemas das instalações antigas e não muito bem conservadas. Depois de... bota no sol, pra pegar bem a energia e depois bota na sua casa. Bota onde você quiser. Eu amo cristais. No dia seguinte, fomos à Fazenda da Pratinha, que fica a 48 quilômetros de Lençóis. A fazenda é muito bem cuidada, tem lojas, restaurantes, quiosques de pastel e açaí e bons banheiros. São 3 as principais atrações que há por lá. A que visitamos primeiro e achamos mais impressionante foi a Gruta da Pratinha. Tem um lago transparente, é bem aberta e iluminada. Depois fomos para uma praia no Rio Pratinha. O rio é bem largo, com águas cristalinas e fundo de areia. Em volta tem aluguel de stand-up paddle, pedalinhos e uma tirolesa que vem lá de perto da gruta. Uma coxinha de jaca. Aí aqui tem pimenta e maionese caseira deles. Por fim, fomos para a Gruta Azul. Ela é bem fechada e dizem que fica realmente bonita quando o sol passa por uma abertura e ilumina a água. A previsão nesse dia era que o sol entraria lá depois das 3h30, mas não era a época do ano ideal. Chegamos mais cedo, mas já havia uma boa luminosidade e deu para apreciar a beleza do local. Na volta da Pratinha, aproveitamos para visitar o Morro do Pai Inácio, que fica no caminho. A subida é um pouco puxada, mas devagar se chega bem lá. Tem 1.120 metros de altura e uma vista muito bonita dos morros em volta. Há uma história que Pai Inácio foi um escravo que teve um caso com a filha de um fazendeiro e foi perseguido por seus capangas até que se jogou de um ponto onde fica o cruzeiro, conseguindo se esconder em uma platibanda que fica logo abaixo. O banheiro masculino da recepção é notável. Espero que o feminino seja um pouco melhor. De volta a Lençóis, fomos jantar na Galeria Solene, um restaurante sem cardápio onde a dona escolhe o que vai fazer naquele dia. Eu gostei muito, a Adriana nem tanto. O que nós dois gostamos muito foi dos quadros que estavam expostos.
Hoje é o dia da Gruta da Lapa Doce, que fica a uns 70 quilômetros de distância de Lençóis. Lá existe uma recepção com restaurante e bons banheiros, onde se paga o passeio, que tem que ser feito na companhia de um guia, que vai mostrando e explicando tudo pelo caminho. Tem uns 20 metros de altura, 40 metros de largura. O acesso é fácil, não tem muita subida, muita descida não. O acesso à gruta é por uma escadaria, que vai até perto da entrada, que é monumental. E ele mesmo foi pegando um ninho, Sei, dando comida no biquinho. A gruta é muito alta e larga, com piso de areia que já foi o leito de um rio. O caminho é todo demarcado e não se pode tocar em nada para preservar o conjunto. Essa água vai secando através do oxigênio da caverna e as partículas de carbonato criam reação química, fazer o quê? A sua calcificação. Entendi. O Rasdone fez várias partes da chapada. Por isso estava tudo branquinho. O branquinho é justamente pelo escorrimento de água depositando o carbonato. O carbonato cristalizando forma essas piscinas naturais aí. Calcita, molécula do carbonato de cálcio cristalizado. Que coisa maravilhosa, né? Dá mais. Ele tá aí no chão, ela caiu há muitos dias, sabe? Tem a causa, porque a descoberta da caverna já estava aí. Uma coisa naturalmente com a época, uma movimentação, cai. Essa é a foto tradicional tirada pelo guia próximo à saída. O caminho do retorno, assim como o da ida, passa por cima da caverna. No dia seguinte, por preguiça de ir mais longe, resolvemos ir ao Parque Municipal de Muritiba, que foi uma ótima ideia. A menos de 1 quilômetro da pousada, tem uma série de piscinas naturais do Rio Lençóis com águas claras e frescas e uma bela vista da cidade. Olha que lugar. É na cidade de Lençóis, perto da nossa pousada, mas mesmo assim nós subimos bem, então calor de rachar. Mas olha que lindo. Só que essa cidade ali. Esse foi o nosso último dia de Lençóis. Passeamos mais um bocado pela cidade, comemos no restaurante Garimpo Gourmet, que foi muito legal. Dia seguinte partimos para a Península de Maraú.